Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Para a história de crime real desta semana, vamos visitar o sul do Texas para analisar o caso de Irene Garza. Nicolás e Josefina Garza eram donos de uma lavanderia em McAllen, Texas. Em 15 de novembro de 1934, eles receberam uma menina no mundo. Deram à filha o nome Irene. A Irene teve uma infância feliz e, quando chegou à adolescência, o negócio de seus pais já era bastante bem sucedido, permitindo que eles se mudassem de sua casa no lado sul de McAllen para a área mais abastada no lado norte da cidade. Irene estudou na McAllen High School. A maioria dos alunos da escola era branca e Irene se tornou a primeira estudante latina a ser bastonete e chefe das majoretes. Depois, Irene estudou no Pan American College da Universidade do Texas e foi eleita a rainha do baile de boas-vindas. Ela era uma jovem bonita, sensível e tímida, e aos 24 anos foi coroada Miss All South Texas Sweetheart de 1958. Depois de ser a primeira pessoa da família a frequentar a faculdade e se formar, Irene tornou-se professora, trabalhando com algumas das crianças mais carentes da região. Ela costumava gastar seu salário com livros e roupas para os alunos e trabalhava do início ao fim do dia para oferecer educação extra e atividades divertidas às crianças. Ela era uma católica devota e encontrava grande conforto em sua fé. Participava da comunhão e da missa diariamente, o que sentia lhe dava coragem, fé e felicidade. Em uma carta que Irene escreveu para uma velha amiga, com carimbo de 9 de abril de 1960, ela descreveu como havia feito vários amigos no ano anterior e estava mais feliz do que nunca. Ela contou que estava recebendo a atenção de alguns rapazes, incluindo um ex-namorado, Sonny Martinez. Sonny havia lhe enviado vários cartões e chocolates no Dia dos Namorados anterior. Irene também falou sobre como estava encontrando grande realização em seu trabalho, tendo sido recentemente nomeada secretária da Associação de Pais e Mestres. Esse papel ajudava a superar a timidez. Ela falou com muito carinho e afeto das crianças que ensinava e demonstrou uma verdadeira paixão por educar algumas das crianças mais carentes da região, para lhes dar as melhores oportunidades e chances para o futuro. Irene, admirada por sua beleza, bondade e elegância, era muito humilde e atenciosa com todos ao redor. Ela contou aos amigos que esperava se casar e ter uma família grande um dia, mas não tinha pressa para que isso acontecesse, preferindo se concentrar em seu trabalho como professora e em sua igreja. No sábado, 16 de abril de 1960, véspera do domingo de Páscoa, Irene esteve ocupada, preparando cestas de Páscoa e ajudando a organizar a caça aos ovos para as crianças da paróquia, que aconteceria na manhã seguinte. Por volta das 6:30 da tarde, Irene pegou o carro da família emprestado para ir se confessar na Igreja do Sagrado Coração, em McAllen. Ela disse à mãe que não demoraria e dirigiu as 12 quadras até a igreja. Muitos a viram chegar naquela noite. Uma pessoa notou Irene fazer o sinal da cruz ao entrar. Outra testemunha a viu ajoelhada sozinha em um banco na quinta fileira. Por ser fim de semana de Páscoa, filas para a confissão e bancos da igreja estavam cheios de visitantes. Incluía os frequentadores regulares da igreja junto com crianças que voltavam para as férias e muitos católicos que praticavam sua fé apenas na Páscoa e no Natal. Uma colega de paróquia lembrou-se de ter falado com Irene para perguntar se poderia passar na frente dela na longa fila da confissão, pois estava atrasada. Nem preciso dizer, Irene concordou. Várias pessoas se lembram de Irene colocar um véu branco sobre a cabeça enquanto aguardava para se confessar. Irene estava usando uma blusa lilás sem mangas, uma saia plissada florida e sapatos bege. Ela também carregava uma bolsa preta de verniz. Ninguém consegue se lembrar de ter visto Irene sair da igreja. Irene sempre avisava os pais se fosse chegar após a meia-noite
Então, quando não voltou naquele sábado à noite, eles pensaram que ela tinha ido à missa da meia-noite e esqueceu de ligar. No entanto, quando Irene ainda não tinha voltado para casa às 3 da manhã do domingo, 17 de abril, seus pais temeram que algo estivesse errado. O pai dela, Nicolau, foi à igreja e achou seu carro estacionado a alguns quarteirões dali. Ele então foi ao departamento de polícia de McAllen para relatar o desaparecimento de sua filha. A polícia voltou com Nicolau para olhar o carro. Ao investigar, eles descobriram que apenas a porta do passageiro estava destrancada. A essa altura, a família Garza estava desesperada. Eles ligaram para amigos e conhecidos para ver se alguém tinha alguma informação sobre onde sua filha poderia estar. Mais tarde, naquela manhã, em 17 de abril de 1960, o desaparecimento de Irene foi comunicado a todas as agências policiais próximas. Dizia o seguinte: tentar localizar a suspeita de crime Irene Garza, branca, mulher, 25 anos, 1,62 m, 81 quilos, cabelo castanho, olhos castanhos, vestindo uma blusa lavanda, saia florida, sapatos bege, vista pela última vez em McAllen. 9 da noite, 16 de abril. O dia passou sem mais notícias, mas então, na segunda-feira, 18 de abril, um professor de Edimburgo encontrou a bolsa de Irene em um campo perto do cruzamento da estrada rural 495 com a North McCall Road. Ele abriu a bolsa e percebeu que pertencia a Irene, então a levou direto para a casa dela. Pelo estado da bolsa, os investigadores concluíram que ela foi deixada ali após a forte chuva, que ocorreu no dia anterior. No mesmo dia, a apenas algumas centenas de metros de onde a bolsa foi encontrada, um transeunte descobriu o sapato esquerdo de Irene em um trecho deserto da McCall Road. O lenço de renda dela foi então encontrado a uma curta distância do sapato. O desaparecimento de Irene e a descoberta desses itens levaram a uma das maiores buscas da história da região, envolvendo policiais, delegados, a Guarda Nacional e voluntários locais. Então, Nicolau e Josefina receberam uma ligação de uma mulher que dizia ser Irene, afirmando que havia sido sequestrada e estava sendo mantida refém em um pequeno hotel na cidade vizinha de Hidalgo. Dezenas de policiais correram para o hotel apenas para descobrir que a ligação era um trote. Uma garçonete de Edimburgo então se apresentou depois que um de seus clientes afirmou que havia matado Irene. Após uma investigação mais aprofundada, foi provado que isso era uma chamada brincadeira de um homem que havia bebido muito. Por 72 horas, centenas de pessoas buscaram fazendas, pomares e canais em McAllen. Foram feitas investigações de porta em porta. Mergulhadores vasculharam canais de irrigação e aviões da patrulha de fronteira ajudaram nas buscas. Então, na manhã de quinta-feira, 21 de abril de 1960, a busca chegou a um fim devastador. Às 7h40 da manhã, o Departamento de Polícia de McAllen recebeu uma ligação relatando que o corpo de uma mulher havia sido visto boiando no canal da segunda rua. Irene foi identificada mais tarde naquela manhã. Ela ainda estava vestindo a maioria das roupas que usava quando foi à confissão 5 dias antes. A autópsia subsequente determinou que ela havia sido agredida sexualmente, espancada e sufocada. Devido ao nível de decomposição, foi determinado que ela provavelmente foi mantida em cativeiro por até um dia antes de morrer. Ela não estava viva quando foi jogada no canal. Devido ao tempo que passou na água, qualquer evidência física também havia sido lavada. Os moradores de McAllen estavam extremamente preocupados, pois havia um assassino entre eles. Especulações e rumores eram abundantes. Havia conversas sussurradas de que o assassino era um padre, o que causou grande preocupação entre essa comunidade religiosa. As autoridades interrogaram mais de 500 pessoas em várias cidades do sul do Texas. Vários exames de polígrafo foram realizados e uma recompensa de $2.500 foi oferecida por qualquer informação que levasse à prisão do assassino. Essa recompensa
Foi a maior quantia já oferecida naquela região e depois foi aumentada para $10.000. Apesar dos esforços extensivos, a polícia encontrou poucas evidências. A única pista deles era uma pegada enlameada na margem do canal da Segunda Rua, a 4 quarteirões do local onde Irene havia sido encontrada. Na pegada havia um fio de cabelo de Irene. Foi presumido pelos envolvidos no caso que esse era o local onde o assassino havia descarregado o corpo de Irene de um carro, jogando-a na água abaixo. A polícia também conseguiu distinguir uma marca tênue que acreditavam ter sido feita pela anágua de Irene, assim como alguns rastros de pneus nas margens do canal. Os esforços da polícia foram prejudicados pela forte chuva que havia caído na região nos dias anteriores. Apesar dos melhores esforços e da confecção de moldes, a polícia só conseguiu extrair informações mínimas da pegada. Eles decidiram que provavelmente era de um sapato masculino, entre os tamanhos 8 e 11. Nos 6 dias seguintes, o canal onde Irene havia sido encontrada foi drenado. No dia 27 de abril, os investigadores da polícia recuperaram um visualizador Eastman Kodaslide de 35 mm, de cor verde clara. Esse visualizador tinha um cabo elétrico com plug. Ele foi encontrado muito perto de onde eles acreditavam que o corpo de Irene havia sido jogado no canal. Inicialmente, sem saber se esse item tinha alguma relação com o caso, o chefe de polícia de McAllen, Clint Massey, disse aos repórteres que estavam fazendo tudo o possível para investigar qualquer pista que pudesse estar remotamente ligada ao crime. Durante a investigação incansável, um nome sempre chamava a atenção deles. John Fight, soletrado Foxtrot, Eco India Tango Podcast. Ele era um padre de 27 anos, que havia concluído recentemente o seminário em San Antônio. Ele era um padre visitante na Igreja do Sagrado Coração, onde Irene havia sido vista pela última vez. Fat ouviu a última confissão de Irene. Essa confissão aconteceu na casa paroquial da igreja, um fato que foi considerado muito inadequado por outros membros do clero. Também veio à tona que Nicholas e Josefina visitaram Fight no dia seguinte ao desaparecimento da filha. Fight disse que perguntaram sobre a confissão de Irene e se algo a havia perturbado. No entanto, um membro da família Gaza afirmou que Nicholas perguntou a Fight: "O que você fez com a minha filha?" Na noite do desaparecimento de Irene, fiéis relataram que a fila de confissão do padre Fayet estava particularmente lenta e ele foi visto saindo do santuário várias vezes. Muitos acharam isso incomum. Mais tarde naquela noite, outros padres notaram marcas de arranhão nas mãos de Fayet quando ele voltou para a missa da meia-noite. Fayet foi levado para interrogatório depois que descobriram que ele havia comprado exatamente o mesmo visor Kodaslide alguns meses antes. Durante o interrogatório, Fitch inicialmente negou ter ouvido a confissão de Irene na casa paroquial naquela noite, mas depois mudou sua versão e admitiu que isso realmente aconteceu. Ele disse que sua fila de confissão estava especialmente longa e que saiu do santuário porque quebrou os óculos, pois ficava brincando nervosamente com eles ao ouvir confissões. Fitch também disse que havia retornado à casa pastoral para pegar outro par de óculos, mas quando chegou percebeu que não tinha a chave. Então, teve que entrar na casa subindo por uma janela do segundo andar, explicando que foi assim que machucou as mãos. Fitch também passou por 2 dias de interrogatório intenso para um teste de polígrafo, durante os quais foi frequentemente evasivo e, em alguns momentos, parecia quase provocar seus interrogadores. Ele estava controlando a respiração e tentando deliberadamente enganar as gravações. Os examinadores monitoraram secretamente a respiração de Fitch durante conversas e descobriram que, em média, ele respirava de 16 a 20 vezes por minuto quando não era observado. Isso contrasta com quando ele estava no polígrafo, respirando sempre 10 vezes por minuto. O examinador do polígrafo estava convencido de que Fitch estava envolvido no crime. De acordo com o relatório policial, afirmava-se que, na opinião deles, Fitch estava respondendo de uma maneira que indicava, sem dúvida, que ele estava ocultando fatos e tinha conhecimento de culpa.
No entanto, exames de polígrafo não eram admissíveis no tribunal e, portanto, não forneciam mais nenhuma evidência. Além disso, os investigadores souberam de uma tentativa de agressão sexual que havia ocorrido 3 semanas antes do desaparecimento de Irene. Na noite de 23 de março de 1960, uma jovem latina chamada Maria América Guerra foi atacada por trás enquanto rezava de joelhos dentro da Igreja do Sagrado Coração, em Edimburgo, que ficava apenas a 12 milhas da igreja em McAllen. O agressor tentou enfiar um pano na boca dela enquanto a empurrava para o chão. Ela conseguiu morder com força o dedo do agressor, ganhando tempo suficiente para escapar. Os investigadores do caso de Irene Garza reentrevistaram Maria Guerra, que confirmou que seu agressor era um padre que usava óculos de aro grosso. Logo foi descoberto que João Fiat não só esteve na igreja de Edimburgo no dia em que Maria foi atacada, como também correspondia completamente à descrição que Maria havia dado de seu agressor. A polícia continuou afirmando publicamente que não tinha pistas concretas, mas nos bastidores concentrava todos os seus esforços em João Fiat. Fiat era conhecido por ser inteligente, bem educado e pregava em espanhol com facilidade. Os paroquianos, porém, o viam como distante e solitário. Ele parecia ambivalente sobre sua profissão, nunca a descrevia como vocação ou fé, mas como algo que queria experimentar. Os boatos de que um padre estava envolvido em ambos os crimes continuaram a circular por McAllen, mas o assunto só era abordado discretamente, em sussurros. Os padres, como homens de Deus, eram muito respeitados e vistos como pessoas sem falhas morais. O sentimento entre os fiéis era que, para continuar católico, não se devia discutir ou sequer pensar nesses boatos. Os líderes católicos temiam as consequências caso um dos seus fosse considerado culpado de assassinato. Nesse momento, Fiat, que sempre era acompanhado pelo padre O'Brien em todas as entrevistas, e parecia claro que o padre O'Brien havia sido encarregado de cuidar de Fiat por seus superiores. Mesmo sem uma confissão, os investigadores sentiam que tinham mais do que provas suficientes para acusar John Fiat do assassinato de Irene Garza, mas isso simplesmente não aconteceu. No entanto, os promotores decidiram seguir em frente com o caso contra Fiat pela tentativa de ataque sexual contra Maria Guerra. O julgamento foi realizado no Tribunal Distrital de Austin, pois foi determinado que Fiat não receberia um julgamento justo no condado de Hidalgo, onde McAllen está localizada. O julgamento terminou com um júri empatado, dividido 9-3 a favor da condenação. Para evitar um segundo julgamento, Fiat declarou-se sem contestação à acusação reduzida de agressão agravada e foi condenado a pagar uma multa de $500 e $27,90 em custas judiciais. A suposição de muitos em McAllen era que Fiat aceitou esse acordo para evitar mais constrangimento e publicidade negativa para a igreja. Nenhuma acusação foi feita contra Fiat pelo assassinato de Irene Garza. Gradualmente, as autoridades passaram para outros casos e os jornais pararam de noticiar a história. No lado sul da cidade, onde a injustiça muitas vezes era vista como um fato aceito da vida, os sussurros continuaram sobre se um acordo havia sido feito para fazer esse escândalo desaparecer. Fiat foi enviado a um mosteiro e o padre O'Brien prometeu à família de Irene que a igreja o puniria se descobrisse alguma falta. Dizem que o padre O'Brien teria dito a Nicholas e Josefina que a punição da igreja era maior do que qualquer sentença que poderia ser dada pelos tribunais. Em 1963, Fiat foi enviado para a Abadia da Assunção, um mosteiro no Missouri. Ele foi colocado sob os cuidados de um monge chamado Dale Tachani, que foi informado de que precisava apoiar, orientar e treinar Fiat para ser monge enquanto ele estivesse lá. Fiat confessou a Tachani que havia machucado uma jovem e assassinado outra. Dale Tachani disse que sentia que não era seu papel julgar Fiat, e, por isso, essa confissão não foi relatada às autoridades. Quando ficou claro que Fiat nunca se tornaria monge, Tachani recebeu a tarefa
de garantir que Fayette não representasse perigo ao deixar o mosteiro. Essa era uma função para a qual Tachani não tinha nenhuma qualificação. John Fayette foi posteriormente enviado para um retiro de tratamento para padres com problemas no Novo México, onde ele chegou a ocupar um cargo de supervisão. Em 1970, Fayette deixou o sacerdócio e se casou com uma jovem chamada Maria, que ele conheceu em uma igreja em Albuquerque. Ele se mudou para a região de Phoenix com sua esposa e logo eles se tornaram pais de 2 filhas e também de um filho. Durante vários anos, ele trabalhou como vendedor de seguros. Em algum momento do início dos anos 1980, Fayette começou a fazer trabalho voluntário em igrejas locais e continuou levando uma vida supostamente normal com sua esposa e 3 filhos. Depois, ele se aposentou no início dos anos 2000. Em contraste, qualquer normalidade na vida de Nicolau e Josefina Garza havia sido completamente destruída. Ambos morreram nos anos 90 sem ver alguém ser processado pelo assassinato da filha. No entanto, graças à determinação incansável de Noemi Ponsigler, prima de Irene Garza, este caso estava prestes a ser revitalizado. Noemi procurou Sonny Miller, detetive da polícia de McAllen, que aceitou revisar os antigos arquivos do assassinato de Irene para tentar esclarecer o caso. Logo ele encontrou mais evidências, mas para sua frustração e de Noemi, o promotor ainda não tinha interesse em apresentar acusações. Sonny Miller percebeu que, após o assassinato de Irene, todos perderam ou foram orientados a perder o interesse no caso. Algum tempo depois da investigação inicial nos anos 60, castiçais da Igreja do Sagrado Coração foram encontrados perto do canal onde Irene havia sido encontrada. No entanto, eles nunca foram comparados aos ferimentos na cabeça de Irene. Noemi e Sonny Miller ouviram várias pessoas ligadas à investigação inicial e perceberam grande frustração, já que um homem considerado culpado por todos permaneceu livre. Parece que, por algum motivo, as autoridades não quiseram que um padre fosse julgado por assassinato e agressão sexual. Separadamente da investigação de Noemi e Miller, em 2002 os Texas Rangers formaram uma unidade de casos arquivados e o chefe de polícia de McAllen pediu que eles revisassem o caso de Irene. A esperança era que, com os avanços na tecnologia e nos testes de DNA, isso permitiria garantir uma condenação. Testes de DNA foram realizados nas roupas que Irene usava quando foi assassinada, mas elas ficaram tempo demais na água e nenhum DNA foi encontrado. Mais uma vez, parecia que esse caso nunca seria resolvido. Enquanto isso, Dale Tachani, o monge do Missouri, estava se sentindo em conflito por ter permanecido em silêncio sobre a confissão de Fayette durante todos esses anos. Ele decidiu que havia chegado a hora de se redimir. Tachani entrou em contato com George Sadler, um detetive da polícia de San Antônio, informando-o sobre a confissão de Fayette. 40 anos antes de um assassinato que ocorreu na Páscoa, no início dos anos 60. No entanto, como Fayette havia chegado ao mosteiro vindo de San Antônio, Tachani acreditava que o assassinato havia ocorrido em San Antônio e não em McAllen. A carta que Tachani enviou à polícia continha tantos detalhes que, se fossem verdadeiros, teria sido possível corroborar com evidências físicas. No entanto, devido à confusão sobre o local, a ligação não foi feita com o assassinato de Irene. Por pura coincidência, um ranger do Texas que estava de visita viu a lista de casos em que George Sadler estava trabalhando e comentou sobre um caso semelhante que seu parceiro estava investigando na unidade de casos arquivados. Por fim, houve avanço ao perceberem que ambos os casos eram o mesmo. Em 2002, o padre O'Brien também se apresentou com informações adicionais. Ele finalmente confirmou que suspeitava de Fayette pelo assassinato de Irene na época em que aconteceu. Ele disse à polícia que Fayette confessou ter matado Irene no verão de 1960. Com essa nova evidência,
Parecia que enfim havia provas para processar Fayet pelo assassinato de Irene Garza. Mesmo assim, isso não ocorreu novamente. O promotor de Hidalgo, René Guerra, considerava o caso impossível de julgar. Ele questionou o depoimento de Tachny sobre a confissão de Fitt e se os investigadores deram informações do caso a ela. Além disso, o promotor questionou se a versão dos acontecimentos do padre O'Brien era confiável, já que, nessa altura, ele sofria de um tipo de demência. Finalmente, em março de 2004, após pressão da família de Irene e meses de publicidade negativa, René Guerra concordou relutantemente em levar o caso ao grande júri. Ele nomeou 2 promotores para o caso, mas desde o início algo parecia errado na condução. Fayet não foi intimado. Também não foram as 2 principais testemunhas, Dale Tachny ou o padre O'Brien. Os jurados só receberam áudios e transcrições das entrevistas. Em junho de 2004, o grande júri decidiu não indiciar John Fayet pelo assassinato de Irene Garza. Outra década se passou sem justiça para Irene, permitindo que Fayet tivesse pelo menos mais 10 anos de liberdade. Isso mudou em 2014. Rick Rodrigues fez campanha para substituir Vera como promotor público, prometendo revisar o caso de Irene ao ser eleito. No entanto, o tempo estava se esgotando. O padre O'Brien faleceu em 2005 aos 77 anos e a última testemunha, Dale Tachny, tinha 87 anos naquele momento. John Fayet já tinha cerca de 80 anos. Avô aposentado, ele morava em Scottsdale, Arizona, e fazia trabalho voluntário em um banco de alimentos. Quem o conhecia no banco de alimentos via nele um homem gentil, compassivo e atencioso. Porém, quem tentou entrevistá-lo ao longo dos anos o considerou o oposto. Finalmente, em fevereiro de 2016, Rick Rodrigues levou o caso a um novo grande júri, e desta vez, Fayet foi indiciado. Ele foi preso e acusado de assassinar Irene Garza. Fayet apareceu no tribunal usando um andador e declarou-se inocente. Apesar da equipe de defesa solicitar uma fiança de $100 mil devido à idade do seu cliente e ao fato de Fayet ter câncer de rim e bexiga em estágio 3, estenose espinhal e diabetes, o juiz Louis Singletary fixou a fiança em $1 milhão. Após uma série de adiamentos, o julgamento finalmente começou em novembro de 2017. Nenhum familiar de Fayet estava no tribunal. Em 7 de dezembro de 2017, o júri passou 6 horas deliberando antes de retornar com o veredicto. Então, impressionantes 21.054 dias após Irene Garza desaparecer, John Fayet foi considerado culpado por seu assassinato. Ele não demonstrou emoção quando o veredito foi lido, removendo seu aparelho auditivo em um ato visto como uma última demonstração de desafio. Apesar do advogado de defesa de Fayet recomendar liberdade condicional devido à ausência de qualquer atividade criminosa de sua parte nos anos desde o assassinato de Irene, a promotoria pediu uma sentença de 57 anos, como um valor simbólico, refletindo o tempo em que ele havia evitado a acusação. Em 8 de dezembro de 2017, aos 85 anos, ele foi condenado à prisão perpétua e foi encarcerado na unidade W. J. Stelly, perto de Huntsville, Texas. Dale Tachny faleceu em janeiro de 2020, o Guidon. Um mês depois, no dia 12 de fevereiro de 2020, John Fayet foi encontrado inconsciente em sua cela e declarado morto no hospital. A causa preliminar da morte foi parada cardíaca. No momento de sua morte, John estava no processo de apelar de sua sentença de prisão perpétua, da qual havia cumprido menos de 4 anos. Para Irene Garza, descanse em paz. Você merecia muito mais da vida. Isso conclui a história de hoje. Obrigado por ouvir o The Crime Real. Fique seguro. Adeus.